Gente, então vamos lá. Bom dia. Vamos lá para a nossa última aula do semestre, né? Próxima aula nossa, a semana que vem vai ser o simulado e aí na outra já é a prova. Então, até a semana passada, nós comentamos muito sobre resposta imune humoral. Por quê? Porque a gente começou a falar da resposta imune adquirida. E a resposta imune adquirida, ela pode ser de dois tipos: a celular e a humoral. A celular é aquela dos linfócitos T, que a gente viu até a semana passada. Então, é aquela que tem o linfócito T helper, o TH1, o TH2, o TH17, o linfócito TCD8, que é o linfócito T citotóxico, cada um com a sua função específica, inclusive foi algo que a gente reforçou ali no exercício lá da plataforma digital. Esses linfócitos T, eles só são ativados quando eles reconhecem o antígeno via MHC. Então, eles dependem do MHC apresentar o antígeno peptídico para ele ser ativado. Então, todos os momentos que a gente falava de linfócito T, a gente falava sobre isso, que eles reconheciam antígenos peptídicos apresentados pelo MHC. Tanto que eles tinham que encaixar também no MHC. Eles não tinham que encaixar só no antígeno, eles tinham que encaixar também no MHC. Aí, tinha aqueles, depois que tinha esse primeiro sinal, né, que era o de reconhecimento de antígeno, tinha um segundo sinal de ativação dos linfócitos T, que era a interação dos coestimuladores, e para depois vir o terceiro sinal, que era a secreção da citocina, que estimulava a proliferação e a diferenciação dos linfócitos T. Uma dessas citocinas que fazem esse estímulo é a interleucina 2. Inclusive, a gente tinha falado da interleucina 2, se não me engano, quando o grupo falou de tratamento para câncer, se não me engano, ou tratamento, não, acho que foi tratamento de transplante, que o grupo falou, se não me engano, em que tinha que diminuir a quantidade de linfócitos T, e um dos mecanismos de ação do medicamento era justamente isso, inibir a interleucina 2, porque se inibe a interleucina 2, o linfócito T não prolifera. Então, para o linfócito T ser ativado, ele obrigatoriamente precisa dos 3 sinais. Se por um acaso não ocorre a interação dos coestimuladores, por exemplo, que é o segundo sinal, esses linfócitos, eles entram no estágio de anergia e sofrem apoptose. Agora, quando acontece os 3 sinais, o linfócito se torna ativado, aí ele passa por um processo de diferenciação, em que ele se diferencia nos linfócitos efetores e nas células de memória. Aí os linfócitos efetores, eles vão para o combate, então eles vão desenvolver ali a sua função específica, ou ele vai ser o TH1, ou ele vai ser o TH2, né, vai se tornar um efetor, vai para o combate, depois do combate ele sofre apoptose. E aí tem a outra diferenciação, que é nas células de memória. As células de memória já são células de vida longa, células que ficam armazenadas nos órgãos linfóides, na mucosa, no tecido, né? E aí elas ficam lá guardadinhas, esperando o momento de agir novamente. Então, foi isso que nós falamos ali da semana passada, e a gente fez uma comparação, né, com a resposta imune humoral. A resposta imune humoral, ela também é adquirida. Então, para você produzir anticorpos específicos, você precisa entrar em contato com o estranho, inicialmente. Então, a resposta imune humoral, ela já é relacionada com os linfócitos B. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos, e os plasmócitos, que são as células que secretam anticorpos. Tá? Então, isto é a resposta imune humoral. Então, tudo que vocês ouvirem, tudo que a gente falar sobre linfócito B, sobre produção de anticorpos, é resposta imune humoral. Então, diante disso, gente, basicamente, ela é uma resposta imune mediada por anticorpos,
E qual que é a função principal aí dessa resposta imune? A principal função é a neutralização e a eliminação de micro-organismos extracelulares e de toxinas. Na semana passada, nós comentamos, vou até relembrar o desenho aqui com vocês, nós comentamos o seguinte, tem aqui, por exemplo, uma célula nossa. Se essa célula, ela pode ser invadida por um micro-organismo, vamos supor que seja essa estrelinha. Se o micro-organismo estiver aqui dentro da célula, o anticorpo não consegue encaixar, ligar a este antígeno. Então, diante disso, quando o micro-organismo está dentro da célula, ele fica protegido ali da ação dos anticorpos. Diferente se esse antígeno estiver aqui, ó, fora da célula. Se ele estiver fora da célula, aí sim o anticorpo consegue chegar aqui e encaixar nesse antígeno. Aí o anticorpo, ele tem ali a região variável, né, em que encaixa no antígeno, e aí a porção FC vai ficar disponível aí para, dependendo da função, dependendo do anticorpo, né, com uma função diferente. Então, por exemplo, se for um anticorpo do tipo IgG, a porção FC vai ficar disponível para ativar sistema complemento, para ativar macrófago, para aumentar a atividade citotóxica da célula NK. Então, por isso que aí consegue eliminar este antígeno. Então, a resposta imunomoral, ela tem essa função. Como ela é mediada por anticorpos, ela tem a função de neutralização, em que o anticorpo encaixa aqui no micro-organismo e neutraliza ele, ou seja, deixa ele sem ação, e além dessa neutralização, o anticorpo também consegue eliminar esses micro-organismos que estão fora da célula, esses micro-organismos extracelulares. E também as toxinas microbianas. Não sei se eu cheguei a falar na semana passada, mas vamos lá. O vírus, ele é um micro-organismo não, né? O vírus, ele é um estranho intracelular obrigatório. Vocês já tiveram microbiologia, já tiveram virologia, e vocês lá devem ter aprendido isso, que o vírus, ele é intracelular obrigatório. O vírus, ele não tem metabolismo próprio, ele só vai conseguir sobreviver e se multiplicar se ele estiver dentro da célula. Diante disso, gente, como que vocês acham que a resposta imunológica humoral contra vírus? Eu cheguei a comentar sobre isso na semana passada. Um anticorpo não serve para nada contra vírus? E aí? Tem alguém aí? O que vocês acham? Então, eu quero a opinião de vocês. Não me lembro, professora. Oi? Eu não lembro. Não? Mas vamos lá pela opinião de vocês, então. O vírus, ele é intracelular obrigatório. E aí, vocês acham que o anticorpo tem alguma função aí contra vírus? O que vocês acham? Porque desde quando a gente é pequeno, assim, nem precisava ter feito imunologia, para vocês escutarem que a gente toma vacina para produzir anticorpos. E tem muita vacina que é contra vírus, por exemplo, tem a vacina contra vírus da hepatite B, contra vírus da gripe, rubéola, sarampo. E aí? O que a gente sempre escutou aí estava errado? Que tomava vacina para produzir anticorpo, para o anticorpo nos proteger dos vírus? Ou o vírus realmente tem uma ação contra o anticorpo realmente tem uma ação contra o vírus? Por que você acha que sim, Alisson? Fabrício, por que vocês acham que sim? O anticorpo realmente tem uma ação. Qual o momento que vocês acham que seria, que ele conseguiria agir aí contra o vírus? Alguma ideia?
A questão é a seguinte, gente. Exatamente, Fabrício, é exatamente isso aí que você falou, né? Quando a gente entra em contato com o vírus, vamos supor que você entrou em contato com o vírus da hepatite B, mas você já tomou a vacina contra o vírus da hepatite B. Então, você tem as células de memória, né? E um ponto importante também de relembrar é que quando a gente fala da vacina, a gente produz células de memória, não somente células de memória que vão produzir anticorpos. Tem células de memória também de linfócitos T. Então, tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, a vacina também vai ter ali, né, ativar células T, e essas células T a gente viu que tem uma ação muito importante contra vírus, por exemplo, os linfócitos TCD8. Mas vamos lá no anticorpo. Quando o paciente toma vacina, vamos pegar o exemplo da hepatite B, que é o que a gente começou a falar. Então, ele tomou a vacina, então ele tem essas células de memória, ele produz anticorpos contra a hepatite B, certo? Aí, essa pessoa, ela foi fazer a unha. Lá no salão, a manicure tirou um bife da pessoa e, infelizmente, o alicate estava contaminado com o vírus da hepatite B. A manicure tinha usado o mesmo alicate na cliente anterior e a cliente anterior tem hepatite B. Então, aquele vírus daquela cliente foi para o alicate e aquele mesmo alicate foi usado nessa pessoa, que não tinha hepatite B, não tem hepatite B. Só que essa pessoa tomou a vacina. Então, quando o alicate furou, né, e aí o vírus penetrou na corrente sanguínea, tem um estágio, gente, para o vírus encontrar a célula-alvo. Então, por mais que o vírus seja intracelular obrigatório, quando ele é intracelular obrigatório, é porque ele só consegue se multiplicar dentro da célula. Mas ele tem um período em que ele vai em direção à célula. Então, olha só, o hepatite B, ele infecta hepatócito. São as células do fígado. Então, estão aqui os hepatócitos. Aí o vírus vem, né, para penetrar no hepatócito. Só que nesse caminho do vírus para chegar até o hepatócito, o que o anticorpo faz? O anticorpo vem e encaixa, porque como a pessoa já tomou a vacina, ela já tem anticorpo, ela já tem essas células de memória. Aí o anticorpo vem, encaixa, neutraliza esse vírus, não deixa ele penetrar na célula. E aí tem os outros mecanismos para eliminar esse vírus. Aí assim, a pessoa, mesmo entrando em contato com o vírus da hepatite B, ela não vai adoecer, ela não vai ter hepatite. Porque a pessoa já tinha os anticorpos. Diferente se ela não tivesse tomado a vacina. Se ela não tivesse tomado a vacina, esses anticorpos, eles demorariam dias, semanas para serem produzidos. E nesse tempo, é um tempo suficiente para o vírus conseguir penetrar nos hepatócitos. Aí, quando produzisse anticorpo, aí já ia ser tarde. Já seria tarde por quê? Porque o vírus já tinha conseguido penetrar na célula e ele já estava ali multiplicando na célula. Já não tinha muito mais o que fazer. Entenderam aí, gente, o momento em que o anticorpo pode agir contra esses micro-organismos intracelulares? Nesse momento transitório em que esse vírus está fora da célula. Tá? Beleza. Então, na resposta imune humoral, né, a gente fala que ela é dos linfócitos B. Só que a gente já sabe que existem dois tipos de linfócito B. Tem aquele linfócito B virgem e o linfócito B ativado, o efetor. Qual que é a diferença entre o linfócito B virgem e o linfócito B efetor? Vamos lembrar lá. A célula, quando ela é virgem, gente, ela ainda é imatura. Então, ela foi produzida ali na medula óssea e ela ainda não tem uma função específica. Ela ainda não sabe por que ela veio ao mundo. Ela ainda não sabe qual a função dela ali no nosso sistema imune. Ela é virgem. Então, qual que é a única função do linfócito B virgem? Quem lembra qual que é a função do linfócito B virgem? Como a gente tinha um nomezinho para essa célula. Quem lembra esse nome? Alguém lembra?
Quais são as 3 células apresentadoras de antígeno mesmo que nós temos? Quais são as 3 células apresentadoras de antígeno? Questão de prova, hein, gente? Falei até. Célula dendrítica, macrófago. E células B virgem. E a célula B virgem. Exatamente. Olha que é a célula que a gente está falando. Então, a célula B virgem, o linfócito B virgem, ele é uma célula apresentadora de antígeno. Então, qual que é a função do linfócito B virgem? A função do linfócito B virgem é identificar o antígeno. O linfócito B virgem, ele não consegue produzir anticorpo, ele é virgem. A única função dele é apresentar antígeno, é identificar o antígeno e apresentar o antígeno. Agora, depois que esse linfócito identifica e reconhece o antígeno, ele se torna ativado e se transforma em uma célula efetora. O linfócito B efetor, esse sim consegue produzir anticorpos. Então, o linfócito B que produz anticorpos é o efetor. Ele se diferencia no plasmócito, que é o plasmócito que vai produzir esses anticorpos. E aí, diante desse reconhecimento de antígeno, nós temos uma diferença entre linfócito B e linfócito T. O linfócito T, como a gente já tinha comentado, inclusive na aula de hoje, linfócito T só reconhece antígeno peptídico. Linfócito T só reconhece antígeno proteico. Por que ele só reconhece antígeno proteico? Porque ele precisa encaixar no MHC. E o MHC só apresenta antígeno proteico, só apresenta peptídeo. Diferente dos linfócitos B. Os linfócitos B, eles já respondem, eles já produzem anticorpos contra qualquer tipo de antígeno. Eles produzem anticorpos contra proteína? Sim. Eles produzem anticorpos contra carboidrato, polissacarídeos? Sim. Eles produzem anticorpos contra lipídios, gorduras? Sim. Então, o linfócito B, ele produz anticorpos contra qualquer tipo de antígeno. Linfócito T, não. Linfócito T só consegue produzir, só consegue se transformar em uma célula efetora se reconhecer antígenos peptídicos. Tanto que, na prática, a gente consegue observar que quando o micro-organismo não tem estrutura proteica, nós temos dificuldade de combater. Exemplos. Às vezes você já trabalha na área, ou às vezes você escuta até aí no noticiário, ou outro professor comentou sobre isso com vocês. Tem algumas bactérias que elas são bactérias encapsuladas. Gente, e quando a gente fala de bactéria encapsulada são bactérias que nós temos dificuldade de combater. Geralmente, essas bactérias que provocam essas infecções graves, infecções hospitalares, uma septicemia, muitas dessas bactérias são bactérias encapsuladas. Lembra lá da microbiologia. O que tem na cápsula dessas bactérias? A cápsula dessas bactérias, ela é feita de polissacarídeo. Polissacarídeo é um carboidrato. E linfócito T não reconhece carboidrato. Então, essas bactérias encapsuladas, elas são bactérias resistentes, justamente pela composição dessa cápsula delas. E aí tem o detalhe, professora, mas, beleza, o linfócito T não funciona, mas nós temos os outros mecanismos da resposta imune. Sim, a resposta imune inapta vai funcionar, vai produzir anticorpos, mas o que a gente observa? A gente observa que a resposta imune adquirida, ela é muito importante. A resposta imune adquirida, ela é específica. A resposta imune adquirida, ela consegue fortalecer os mecanismos da resposta imunidade.
Então, a resposta imune adquirida, ela também consegue ativar macrófago, ela também consegue ativar sistema complemento. Então, a resposta imune adquirida, ela é muito importante para a nossa proteção, para o nosso sistema imunológico, né? E vocês vão observar o seguinte, que o linfócito B, apesar de eles produzirem anticorpos contra qualquer tipo de antígeno, os anticorpos são diferentes. A qualidade desse anticorpo é diferente. Quando o antígeno é uma proteína, é um peptídeo, os anticorpos são maravilhosos. Quando o antígeno é um polissacarídeo, é um lipídio, esses anticorpos, eles já não são muito bons assim. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Copia essa tela aqui, ou faz um print, que essa questão vai estar na prova. A produção de anticorpos, ela é diferente dependendo do antígeno. Com isso, nós temos dois tipos de resposta para produzir anticorpos. Nós temos uma resposta que a gente chama T dependente, e nós temos uma resposta que chama T independente. Qual que é a diferença? A T dependente depende dos linfócitos T. E a T independente? A T independente não depende do linfócito T. Então, o linfócito B, ele pode produzir anticorpos de duas formas diferentes. Ou com a ajuda do linfócito T, que aí ele depende do linfócito T, ou sem a ajuda do linfócito T, que ela não depende do linfócito T. Então, do mesmo jeito que lá nos linfócitos T, para eles serem ativados, o linfócito T precisava de estímulo, lembra? O linfócito B, ele também precisa de estímulos para se tornar ativado. Quais são os estímulos do linfócito B? Os estímulos do linfócito B, eles podem ser provenientes do linfócito T ou não. Quando o estímulo vem do linfócito T, ele depende do linfócito T. E como o linfócito T só reconhece antígeno peptídico, antígeno proteico, nessa resposta T dependente, o anticorpo vai ser contra o antígeno proteico. Então, quando o antígeno for proteína, ele vai ser processado pela célula apresentadora de antígeno, vai ser apresentado para os linfócitos T via MHC, e o linfócito T vai lá e vai estimular o linfócito B. Vamos relembrar lá na nossa aula passada? Na aula passada, quando a gente estava falando dos linfócitos T, eu comentei com vocês que os linfócitos T secretavam algumas citocinas que estimulavam a produção de anticorpo, lembra disso? Por exemplo, o linfócito TH1. O linfócito TH1, ele é um linfócito que secreta interferon gama. E na aula passada, eu comentei com vocês que o interferon gama estimula a produção de qual anticorpo? Quem lembra? Volta lá no caderno, lá na aula passada. Vai estar na prova essa questão. Interferon gama. Muito bem, Netiele. O linfócito TH1 secreta interferon gama, e o interferon gama estimula a produção de IgG. E se não tiver o interferon gama do TH1? Como que vai ser a produção desse IgG? Péssimo. Entendeu? Outro caso. Quando a gente falava lá do TH2, falava lá para vocês que o TH2 secreta, né, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. A interleucina 4 estimula a produção de qual anticorpo? Quem lembra? IgE. Muito bem. Então, para produzir o IgE, precisa da interleucina 4. E quem fornece a interleucina 4 é o linfócito T.
Então, gente, essas duas situações que eu dei para vocês agora são situações em que para produzir esse anticorpo depende do linfócito T. Depende do estímulo do linfócito T. Então, com isso, quando tem o linfócito T, ocorre o que a gente chama de uma potente troca de isótipo. O que é a troca de isótipo? Isótipos são os tipos de anticorpos. Então, nós vimos lá na aula de anticorpo que nós temos anticorpos do tipo IgG, IgM, IgD, IgA e IgE. E aí, ali naquele momento, nós comentamos que o primeiro anticorpo a ser secretado é o IgM, porque o IgM, ele já está pronto. O IgM, ele é um receptor da célula B. Então, o IgM, ele já está pronto, ele só vai ser secretado. Só que, depois do IgM, precisa trocar o tipo de anticorpo. Precisa trocar o isótipo do anticorpo. Para a gente produzir IgG, IgE, IgA, os outros anticorpos que são muito importantes. Para ter essa troca de isótipo, precisa das citocinas. Precisa do linfócito T. Então, na resposta T dependente, tem uma potente troca de isótipo. Outra coisa que esse estímulo do linfócito T fornece é a maturação de afinidade. O que é a maturação de afinidade? Vamos lá. Lá na sala de aula tem vários coleguinhas. Hoje estamos no ensino remoto, mas agora vocês já até estão tendo algumas aulas presenciais. Vamos supor que você está lá na sala de aula com vários colegas. Vocês têm afinidade por todos? Não. Geralmente, como que funciona? Geralmente, você tem algumas pessoas que você tem muita afinidade. Então, essas pessoas que você tem muita afinidade, você se aproxima delas. Você se identifica com elas. Você gosta de sentar perto delas, gosta de ficar perto delas. Porque você tem muita afinidade, você gosta de trocar uma ideia ali com ela, não é? Agora, pessoas que você não tem afinidade, são pessoas que geralmente você fica longe. Não precisa brigar, não precisa ter raiva, não precisa... Não, nada disso. Não ter afinidade é que você fica um pouco distante daquela pessoa. Não tenho nada contra, não, mas, tipo, não é minha amiga. Não temos muita afinidade, ela é diferente de mim, não damos certo. Né? Anticorpo é do mesmo jeito. O anticorpo, ele passa por um processo de maturação de afinidade. O que seria essa maturação de afinidade? É o seguinte, o anticorpo, ele precisa encaixar perfeitamente ao antígeno, certo? Beleza. Tá aqui o antígeno. Tá aqui o anticorpo. Quando o anticorpo tem muita afinidade pelo antígeno, ele vem e, ó, encaixa perfeitamente no antígeno. E quando o anticorpo não tem muita afinidade? Quando o anticorpo não tem muita afinidade, gente, ele fica assim, ó, distante. Não, gente, o desenho, eu que estou mostrando na tela. Você tem que ver minha cara. É muito importante vocês assistir a aula vendo a minha carinha, porque eu fico gesticulando aqui o tempo inteiro. Então, vamos falar de novo para o Fabrício ver minha carinha. Tá aqui o antígeno, certo? Tá aqui o anticorpo. O anticorpo, quando ele tem muita afinidade pelo antígeno, ele vem e encaixa perfeitamente no antígeno. Quando ele encaixa perfeitamente no antígeno, ele consegue ter a ação que ele precisa. Aí ele consegue neutralizar, aí ele consegue eliminar. Esse anticorpo tem muita afinidade por esse antígeno. Ele gruda. Agora, o anticorpo que não tem afinidade pelo antígeno, ele fica assim, ó. Ele não encaixa perfeitamente no antígeno. Então, quem vocês acham que vai combater melhor? Um anticorpo de alta afinidade ou um anticorpo de baixa afinidade? O que vocês acham? O de alta
Afinidade. E para ter essa maturação de afinidade, para se tornar um anticorpo de alta afinidade, ele precisa do linfócito T. Então, gente, que conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que precisamos do linfócito T para produzir bons anticorpos. Então, os bons anticorpos, eles são dessa resposta T dependente, ele depende do linfócito T. Tem que ser um antígeno proteico. E quando o antígeno não é proteico? E quando o antígeno é um polissacarídeo, é um lipídio? Aí, gente, não precisa do linfócito T. Não precisa. O linfócito T nem reconhece o que não é proteína. Aí, quando não é proteína, o anticorpo tem que se virar sozinho. Geralmente, quando não tem proteína, o anticorpo, ele consegue agir ali pela ação do sistema complemento. Lembra lá que o sistema complemento, ele opsonizava e ligava ali no anticorpo, né? Mas qual que é o detalhe? Sem o linfócito T, ou seja, nessa resposta T, independente de antígenos não proteicos, até produz anticorpo, produz. Só que são anticorpos com baixa troca de isótipo. O que significa isso? Não vai ter muito IgG, não vai ter muito IgE, não vai ter muito IgA, vai ter mais anticorpos do tipo IgM. Tem baixa troca de isótipo. E como que é a afinidade desse anticorpo? Essa afinidade também é baixa. Na resposta T independente, não tem MHC, o antígeno não é proteico. Conseguiram ver a diferença, gente, entre a resposta T dependente e a T independente? Sim? Alguma pergunta? E aí? Tranquilo? Ou alguma pergunta? Estão entendendo? Vou passar para frente, hein? Beleza. Aqui, como a gente já tinha comentado, né, do mesmo jeito que tem as fases de ativação dos linfócitos T, nós temos as fases de ativação dos linfócitos B. Então, aqui são as fases da resposta imune humoral. Quais são as fases da resposta imune humoral? Tem a primeira fase, que é a fase de reconhecimento do antígeno. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a célula B. A célula B, ela tem os receptores de membrana, tá aqui, ó. O IgD, o IgM. Esses receptores vão identificam o antígeno. Então, a primeira fase é a fase de reconhecimento de antígeno. Tá? Depois, a resposta imune humoral, os linfócitos B, também precisam dos estímulos, e é a segunda fase. Então, ela precisa dos estímulos. Os estímulos, eles podem ser provenientes de linfócito T, que aí é maravilhoso, né? Vai ter a resposta T dependente, ou outros estímulos, por exemplo, de sistema complemento, de outros estímulos, tá? De preferência dos linfócitos T, né? Depois que tem os estímulos, vem a fase de ativação, que é a fase de proliferação, que é a expansão clonal. Então, do mesmo jeito que os linfócitos T faziam essa expansão clonal, os linfócitos B também fazem. O que é a expansão clonal? Multiplicar em vários clones. Multiplicar em várias células idênticas. Aí tá aqui, ó, multiplicou, proliferou. E aí, depois dessa proliferação, depois dessa expansão clonal, ela vai se diferenciar em dois tipos de células. As que vão produzir anticorpos e as células de memória. As células de memória vão ficar guardadinhas, são células de vida longa, e as células que produzem anticorpo vão secretar os anticorpos. Aí vai secretar anticorpos do tipo IgM, depois vai ter a troca de isótipo para os outros anticorpos,
e aí vai passar pelo processo de maturação de afinidade. Então, aqui são as fases da resposta imune humoral. São as fases necessárias para ativar os linfócitos B. Beleza? Tranquilo? Espera aí rapidinho, gente. Muito bem, Fabrício, exatamente esse resumo aí, né? Tem a faixa de reconhecimento de antígeno, a estimulação, que é proveniente ali, de preferência dos linfócitos T, se o antígeno for proteico. Aí depois passa pela fase de ativação, de proliferação, que é essa que a gente chama de expansão clonal, que multiplica em vários clones. E aí tem a fase de diferenciação, que aí vai se diferenciar em células produtoras de anticorpos e em células de memória, que são essas células de vida longa, que vão ficar ali guardadinhas nos órgãos linfóides, por exemplo. Às vezes ela pode ficar guardadinha na medula óssea, ou às vezes na mucosa. Vai ficar ali guardadinha para, caso entrar em contato de novo com o antígeno, ter a produção rápida de anticorpo. E aí, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Quando a gente entra em contato pela primeira vez com o antígeno, essa produção de anticorpo, ela é rápida ou ela é demorada? Quando a gente entra em contato pela primeira vez. Ela é demorada. Por que que ela é demorada? Justamente por todas essas fases que precisam para ativar, né? Tem que reconhecer o antígeno, tem que achar o antígeno, todo aquele processo lá que a gente viu dos linfócitos T. As células B, elas também ficam ali nos órgãos linfóides, aí tem que identificar o antígeno, até que identifica, que faz expansão clonal. Isso, gente, demora dias. Isso demora semanas. Então, é o que a gente está comentando desde o início do nosso semestre. Se você toma vacina hoje, você não pode sair hoje. Por quê? Porque a vacina, ela demora um tempo para fazer o efeito. A gente viu muito isso quando teve a campanha de vacinação da febre amarela dos últimos anos, que aumentaram os casos de febre amarela, então tiveram os surtos, né? E aí foi muito falado isso no noticiário, em que as pessoas tinham que vacinar antes de ir para regiões endêmicas, só que elas tinham que vacinar dias antes da viagem. Então, por exemplo, não adianta eu tomar a vacina hoje e viajar hoje. Eu tenho que tomar a vacina pelo menos uns 10, 15 dias antes da viagem. Por quê? Porque é o tempo que demora para produzir os anticorpos. Mesma coisa aí, estamos ansiosos aí pela vacina da Covid. Gente, saiu vacina para Covid. Você tomou a vacina hoje. Hoje você já vai poder ir para a rua, ter vida normal? Não. Se você tomar a vacina hoje, vai demorar dias para produzir as células de memória. Dias, semanas. Então, nesse período, você precisa ficar em casa. Beleza. Então, o primeiro contato, ele é lento, ele é demorado. Ele demora dias, ele demora semanas. Beleza. E se você entrar em contato pela segunda vez com o antígeno, gente, como que é essa resposta? Ela é demorada? O que vocês acham? Não.
Quando a gente entra em contato pela segunda vez, nós já temos células de memória. Nós já temos células que conseguem produzir esses anticorpos específicos contra esse antígeno. E aí, gente, na hora que o antígeno penetra, todo mundo daqui do nosso sistema imune já conhece ele. Ele já não é novidade mais. A gente já sabe o que tem que fazer para matá-lo. Então, quando ele penetra, imediatamente já ocorre a estimulação para ter a produção de anticorpos, para esse anticorpo vir e eliminar esse micro-organismo. Entendeu? Então, o segundo contato, essa resposta, ela já é bem mais rápida. Com isso, tem uma diferença. Vou compartilhar o slide aqui de novo com vocês. A resposta imune humoral, ela se diferencia de dois tipos. Nós temos a resposta imune humoral primária, primeira vez que você entra em contato com o antígeno. E nós temos a resposta imune humoral secundária. O que é a resposta imune humoral secundária? É quando você entra em contato novamente com aquele antígeno. Você tem uma infecção repetida. Ela é secundária. Aí você pode entrar pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, enfim. Uma infecção repetida, uma reexposição ao antígeno, já é uma resposta imune secundária, tá? Então, vamos lá. Qual que é a diferença básica entre a resposta imune humoral primária e secundária? A primária é a primeira vez que você entra em contato com o antígeno. Demora dias, semanas. A secundária é quando você é reexposto ao antígeno. Você está tendo uma infecção repetida. Então, essa resposta, ela já é rápida. Com um dia, já começa a produzir os anticorpos. Aqui, nós temos um gráfico. Este primeiro gráfico aqui, ele mostra a resposta imune humoral primária. Nesse segundo gráfico aqui, ele mostra a resposta imune humoral secundária. Então, aqui mostra, né, que a resposta imune primária é a primeira infecção, a secundária é a segunda infecção. Segunda diferença. Aqui, quando a gente entra em contato pela primeira vez, tá vendo aqui que não tem anticorpo? Não tem anticorpo. Aí, aqui, nessa linha aqui são os dias. Aí vão passando os dias. Aí a célula B vai, identifica o antígeno, aí ela vai, sofre expansão clonal, é ativada, se diferencia na célula secretora de anticorpos, que é o plasmócito. Tá vendo aqui, ó, quantos dias que demorou, mais ou menos? Uns 10 dias. Isso depende muito de pessoa a pessoa, tá? Então, varia de 5, 10 até 15 dias. Produziu um anticorpo, beleza. Produziu um anticorpo, agiu lá contra o antígeno, matou ali o antígeno, por exemplo, acabou com a infecção, as células que vão para o combate sofrem apoptose, né? E aí o que vai ficar? As células de memória, lá na medula óssea. Fica lá as células de memória. Aí, a pessoa entrou em contato de novo contra o mesmo antígeno. Agora, ela já tem células de memória. Não é zero mais, igual tá aqui, ó. Agora, tá vendo aqui que ela já tem células de memória? E aí, então, quando ela entra em contato com esse antígeno pela segunda vez, quando é uma infecção repetida, rapidamente ela faz expansão clonal e se diferencia na célula que secreta o anticorpo. Tá vendo aqui, ó? Nos primeiros dias aqui, ó, já consegue produzir esse anticorpo. Então, ela já é mais rápida, bem mais rápida. Tá? Aí já produz anticorpos. O que a gente observa aqui de diferente? Ah, o Fabrício fez uma pergunta aqui.
Professora, quando meu pai pegou o Covid-19, eles falaram que a fase mais perigosa é do 6º ao 10º dia. É por causa disso? Olha o que acontece, Fabrício. Nos primeiros dias, o vírus, ele ainda está se estabelecendo. Ele ainda está se adaptando ao organismo do paciente. Até que ele penetra nas células e começa a multiplicar. Como ele é um vírus novo, o seu pai, por exemplo, não tinha resposta imune adquirida contra ele. E a maioria das pessoas não tem. Não tem vacina, né? Então, quem não teve Covid, não tem células de memória, nunca entrou em contato. Então, nesses primeiros dias, é um período em que não temos resposta imune adquirida, não temos, por exemplo, anticorpo contra a Covid. Nos primeiros dias, a infecção ainda está no início, porque o vírus está se estabelecendo, está penetrando na célula. De repente, o vírus começa a multiplicar. Quando chega ali, gente, no 5º, no 6º dia, o vírus, ele está com uma alta atividade de replicação. Ele está se multiplicando muito. Ele já está ali, ó, dominando o organismo daquela pessoa. E cadê o anticorpo? Nada de anticorpo ainda. Só tem 5 dias, 6 dias, 7 dias. Nada de anticorpo ainda. Nada. Nada de células de memória ainda, nada de resposta imune adquirida. E o vírus vai fazendo a festa. Só que o sistema imunológico, resposta imune inata existe. E a resposta imune inata, vendo aquela confusão do vírus, Covid, do corona, a resposta imune inata vem matando. Alteração vascular, célula sai do sangue, vai para o tecido, processo inflamatório, gente, ó, lá nas alturas, porque a resposta imune inata, ela age através da inflamação. É isso que a resposta imune inata faz. E a resposta imune adquirida? Nada até agora. 7º dia, 8º dia. E aí o vírus está multiplicando muito, a resposta imune inata não está conseguindo controlá-lo, o processo inflamatório está elevado. Na inflamação em excesso, a gente já viu os problemas que podem provocar. Colapso circulatório, trombo, por isso que às vezes o paciente precisa tomar um anticoagulante. E o paciente usa muito corticoide por causa do processo inflamatório. Aí, gente, no 10º dia, alguns anticorpos já começam a aparecer, resposta imune adquirida já começa a agir. Geralmente, com 14 dias, o vírus já não está agindo muito mais. A resposta imune está conseguindo combater. Muitos pacientes, eles ficam muito tempo doente, internado, hospitalizado e chegam a morrer muito por causa das consequências da infecção, por causa do excesso dessa inflamação. Aí, o excesso de inflamação começa a prejudicar órgãos. Aí tem a fibrose pulmonar por causa do excesso da inflamação. Tem o problema renal por causa do excesso da inflamação. Tem a trombose por causa do excesso da inflamação. Então, o paciente, às vezes, fica muito tempo hospitalizado para reverter esses outros sintomas. Tá? Mas, muitas vezes, o vírus mesmo já foi até eliminado. Então, a fase mais crítica mesmo da doença, nesses dias aí, realmente, Fabrício, é um momento crítico, de muita atenção, tá? Voltando aqui, gente, na resposta imunohumoral primária e secundária, né? Uma diferença a gente já viu, que é nesse tempo. A primária, ela demora dias, a secundária, ela é já mais rápida. Geralmente, com 1 dia, já começa a produzir anticorpo. Beleza. Qual que é uma outra diferença que vocês observam? Estão vendo aqui o pico de produção de anticorpos? Estão vendo? Vocês estão observando que aqui, ó, nesta curva, o pico é muito maior do que no primeiro? O que significa esse pico? O pico é a produção de anticorpo. A produção aqui, ó, é muito maior. Olha aqui, o gráfico, nesta linha aqui, ó, no Y, é a quantidade de anticorpos. Olha a diferença do primeiro gráfico para o segundo gráfico. Viram que o segundo gráfico, a produção de anticorpos, ela é muito maior
do que no primeiro. Então, a gente tem uma diferença também entre resposta imune primária e secundária nesse pico de anticorpo. A resposta primária, o pico é muito menor que na resposta secundária. Por isso que muitas vacinas a gente precisa de tomar segunda dose, terceira dose. Por quê? Porque o pico de anticorpo vai ser sempre maior. A cada dose que você toma, aumenta o pico de anticorpo. Se aumenta o pico de anticorpo, tá vendo aqui que a quantidade de células de memória também aumenta? Estão vendo? A célula de memória do primeiro, da célula de memória para o segundo. Com uma vacina, a nossa intenção não é produzir células de memória? Por isso que muitas vacinas, a gente toma a primeira dose, toma a segunda dose, toma a terceira dose. Tem vacina que a gente toma uma dose, anos depois toma outra dose, por causa disso. Então, com a infecção repetida, o pico é muito maior. Quando a gente pensa em vacina, ótimo, lindo, maravilhoso. E quando a gente pensa em alergia? Na aula de IgE, nós comentamos sobre alergia. E lembra algo que eu falei para vocês na aula de IgE? Falei assim, gente, quem tem alergia nessa sala? Se você tem alergia, cuidado. Com alergia, não se brinca. Por quê? É aquela história que eu comentei com vocês. Às vezes, você comeu camarão e não sentiu nada. Comeu camarão pela segunda vez, sentiu um desconforto, parece que a língua deu uma pinicada, mas tudo bem, melhorou. Ah, eu amo camarão. Comeu camarão pela terceira vez. Comeu camarão pela terceira vez, você já começou a empolar. Já começou a ter uma reação sistêmica. Gente, se você insistir em comer camarão, você vai ter um edema de glote e vai correr para chegar no hospital. Se é que vai dar tempo de você chegar no hospital. Então, gente, com alergia não se brinca. Por quê? A cada exposição, o pico de anticorpo é maior. Para vacina é ótimo, porque é proteção. Agora, na alergia, quanto mais IgE, mais desgranulação a célula tem. Professora, Pior fica. Diga. a minha avó, ela tem alergia de picada de marimbondo. Ela já quase morreu. Ela tem que tomar até corticoide. E agora tá tão forte que ela tem que, se ela for picada, ela tem que tomar aquele negócio que quando o coração para e aplica Adrenalina. Adrenalina. O médico passou para ela, porque como ela mora em chácara, então se picar ela, meu avô tem que aplicar nela logo, senão ela morre. Olha o que aconteceu com a sua avó. Ela mora na fazenda, mora na roça. Foi picada uma vez, sobreviveu. Foi picada outra vez, beleza. A cada vez que ela é picada, o negócio fica pior. Por quê? Porque a produção de IgE dela está só aumentando. Muito IgE está desgranulando muito mastócito. Mastócito libera histamina, inflamação. Sua avó já está num ponto que teve que tomar corticoide. Às vezes, não sei como foi a última vez dela. A última vez ela desmaiou, ela disse que começou a formigar. Aí ela desmaiou e o médico falou, o hospital fica 20 minutos lá, o médico falou pro meu avô que se ela tivesse demorado mais 2 minutinhos, ela tinha morrido. Provavelmente, quando ela chegou no hospital, eles aplicaram um corticoide injetável nela. Provavelmente. Uhum. Então, e aí agora o médico já falou, da próxima vez vai ser pior. Ele já. Não dá porque ela nem fica mais mexendo nas pontas, ela já fica mais lá pra dentro. Exatamente. O que está acontecendo com a sua avó? Cada vez o pico é maior. Cada vez a resposta vai ser pior. Até que chega um ponto que você, o avô, tem que ter uma adrenalina em casa. Porque se acontecer, ele que vai ter que socorrê-la, não vai dar tempo de chegar no hospital.
né? Então, Foi isso mesmo que o médico falou. essa história contextualiza exatamente isso aqui. Então, gente, a resposta imune secundária, o pico é muito maior do que na resposta imune primária, tá? Outra diferença que a gente vê na resposta imune primária para a resposta imune secundária. O primeiro anticorpo que a gente produz é anticorpo do tipo IgM, não é? Então, na resposta primária, geralmente a quantidade de IgM é maior do que a de IgG. Porque ele é o primeiro anticorpo, e a resposta primária. Agora, na resposta secundária, a quantidade dos outros anticorpos já é maior. Aí já aumenta IgG, já aumenta IgA, já aumenta IgE. Entendeu? Outra diferença é na qualidade do anticorpo, na afinidade. A afinidade aumenta também com a infecção repetida. Então, temos anticorpos mais potentes. Nós temos anticorpos que agem de forma mais eficaz. Para o lado de vacina, ótimo, maravilhoso, perfeito, porque está protegendo mais. Mas vamos pensar no caso do IgE, que é o caso da avó da Thalita? Thalita. Da Thalita, né? O caso da avó da Thalita, né? É perigosíssimo. Então, para ir para o lado de IgE é até ruim, mas para o lado da proteção é muito bom. Conseguiram ver a diferença entre resposta imune primária e secundária? Resposta imune humoral primária e secundária, essa também vai estar na prova. Tranquilo? E aí, gente, na prova eu vou falar de vírus, na prova eu vou falar da alergia, do IgE, na prova eu vou pôr essas situações que a gente conta aqui na nossa aula, tá? Vou contar historinhas de Covid, historinhas de alergia, igual o da Thalita aí, que são assuntos que a gente discute aqui nas nossas aulas. Então, prepare que a prova vai estar bem bonitinha. Vamos lá continuar, né? Aqui, gente, nesse slide, eu estou compartilhando aqui com vocês, ele mostra como que os linfócitos T ajudam os linfócitos B. Então, aqui mostra por que essa resposta T-dependente é tão boa. Por que os linfócitos T são tão importantes nessa produção de excelentes anticorpos? Então, aqui são os mecanismos de ativação do linfócito T, do linfócito B, mediado pelos linfócitos T auxiliares, que são os helpers, né, os que ajudam. Vamos lá. Aqui, nós temos uma célula B, e aqui nós temos a célula T. Olha o que está acontecendo aqui. A célula B virgem, essa célula B ela ainda é virgem. Ela ainda não produz anticorpo. Como ela é virgenzinha, ela vai apresentar antígeno. Ela é uma PC. Então, aqui a célula B capturou o antígeno, tá aqui o antígeno. Esse antígeno aqui, ele é peptídico, porque ele está apresentando para o linfócito B, né? Linfócito T. Aí, o linfócito B capturou o antígeno peptídico e está apresentando aqui via MHC, estão vendo? Está apresentando para o linfócito T. A célula T vem e reconhece aqui, ó, o peptídeo e o MHC. Primeiro sinal aconteceu. Aí o segundo sinal aqui tem o estímulo da célula T, beleza. Aí a célula T agora se tornou ativada, né? Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, célula T, ok. Agora a célula T consegue ajudar o linfócito B, beleza. Como que ela ajuda o linfócito B? Ela é a célula auxiliar, né? Tem uma interação aqui, ó, dos estímulos. Agora é a célula T ajudando a célula B. Esses aqui são os estímulos que a célula T fornece para o linfócito B.
Na resposta T, dependente, que depende, né? A célula T ativada, o linfócito T helper ativado, ele expressa esse CD40 ligante aqui, ó. O CD40 ligante liga no CD40 do linfócito B. Tá vendo aqui que o linfócito B tem o CD40? Quando ocorre aqui, gente, o chave fechadura aqui, ó, vem o estímulo do linfócito T. Graças a essa interação aqui, que ocorre a troca de isótipo, que muda o tipo de anticorpo que o linfócito B vai produzir. E quem que define esse tipo de anticorpo? A citocina. A citocina que o linfócito T secreta é que vai definir a classe de anticorpo. Se for interferon gama, produz IgG. Se for interleucina 4, produz IgE. Se for uma citocina que chama TGF beta, produz IgA. Então, aqui, nós temos o seguinte. Nós temos a célula B virgem. Essa célula B, ela vai identificar o antígeno para produzir um anticorpo. Se essa célula B não tem estímulo, passa direto aqui a seta, ó, ela produz só o IgM. Então, se não tem a participação da célula T, a célula B vai produzir, ó, IgM. Então, se não tem célula T, não tem CD40 ligante. Se CD40 ligante não interage com CD40, não tem troca de isótipo. Então, se isso aqui, ó, não acontece, não tem troca de isótipo. Não tem. Tem troca de isótipo. Então, se vem direto aqui, ó, se não tem, na ausência disso aqui, CD40 ligante, linfócito B, secreta só IgM, não tem troca de isótipo. IgM é um bom anticorpo? Ah, gente, IgM faz neutralização, IgM ativa sistema complemento, mas só. IgM não interage com mastócito, nem com eosinófilo, nem com NK, nada disso. Agora, se tem a célula T, helper, auxiliar, linfócito T tem o CD40 ligante, linfócito T secreta citocina. Se tem o CD40 ligante, troca o isótipo. Se é interferon gama, produz IgG. Se é interleucina 4, produz IgE. Se é citocina de mucosa, como por exemplo TGF-beta, produz IgA. Entenderam, gente, a grande importância dos linfócitos T na produção de anticorpos? Sem linfócito T, gente, não produz isso aqui não, viu? E eu vou contar uma para vocês. Nós temos pacientes, pessoas, que têm mutação genética. Sofre uma mutação que não produz o CD40. A pessoa tem uma mutação que inativa o gene do CD40 ligante do linfócito T. Se a pessoa não tem o CD40 ligante, ocorreu uma inativação por causa de uma mutação. O que vai acontecer com esse paciente, gente? Ele vai ter uma imunodeficiência congênita. Então, vamos escrever aqui para vocês. Isso aqui é uma imunodeficiência, uma deficiência imunológica congênita. Nós temos, vou até acrescentar um slide aqui para vocês.
nós temos dois tipos de imunodeficiência. As imunodeficiências, elas podem ser congênitas ou adquiridas. Imunodeficiência adquirida, vocês conhecem muito bem, não conhecem ou não? Dá um exemplo para mim, por favor, de imunodeficiência adquirida. Dá um exemplo, por favor, de imunodeficiência adquirida. Muito bem, Rosana. Damásio. AIDS. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A pessoa adquiriu a imunodeficiência por causa da infecção pelo HIV. Lúpus. Por que a pessoa com lúpus pode ter uma imunodeficiência? A pessoa adquire por causa dos medicamentos. A pessoa usa imunossupressor. Então, você pode adquirir uma imunodeficiência pelo uso de imunossupressor, pelo uso de corticoide cronicamente. Você pode adquirir uma imunodeficiência através de uma má alimentação. Não se alimenta bem, não tem nutriente, fica desnutrido. Paciente desnutrido tem imunodeficiência. Pode adquirir imunodeficiência por algum tratamento, por exemplo, uma quimioterapia. Quimioterapia pode destruir células boas, e a pessoa adquire uma imunodeficiência. A pessoa pode ter uma imunodeficiência por causa de um transplante, porque usa imunossupressor. Tudo isso, gente, a pessoa adquire a imunodeficiência no decorrer da vida dela por algum motivo. E ela sabe qual que é o motivo. Ou é um medicamento, ou é um tratamento, ou é alimentação, ou é um vírus. Agora, tem pessoas, gente, que a imunodeficiência é congênita. O que é a imunodeficiência congênita? A imunodeficiência congênita, ela é herdada. É um problema genético. É um problema em que ocorre mutação no gene, inativação de um gene importante na resposta imunológica, que é o que acontece com essa pessoinha. Exatamente, Rosana, a anemia falciforme, ela é congênita. Ela herda do pai e da mãe. Essas imunodeficiências congênitas, gente, muitas delas são incompatíveis com a vida. Geralmente, a criancinha nasce e logo após o nascimento morre. Ou, às vezes, com 1 ano, 2 anos, morre. Tanto que hoje tem programas do governo mesmo, pelo SUS, que chama aconselhamento genético. O que é um aconselhamento genético? Quando chega à conclusão de que o pai e a mãe não podem ter filhos, aquele homem e aquela mulher não podem ter filhos juntos. Por quê? A mulher é normal, o homem é normal. Mas quando junta os dois, a criança pode nascer com uma imunodeficiência congênita, grave. Talassemia também, exatamente. E essa aqui, gente, é uma imunodeficiência congênita provocada por isso. Inativa o gene do CD40 ligante. O que é isso, professora? A pessoa, ela tem linfócito T. Ela produz o linfócito T. Só que o linfócito T dela não tem
CD40 ligante. Se não tem esse CD40 ligante, gente, isso aqui não vai acontecer. Se isso aqui não vai acontecer, não vai ter troca de isótipo. A pessoa vai produzir só o quê? A pessoa produz IgM. Só IgM. E os outros anticorpos? Quase nada. É uma imunodeficiência. Síndrome do hiper-IgM ligada ao X. O que é a síndrome do hiper-IgM? Produz muito produz muito IgM. Aí, são genéticas, aí você precisa fazer um tratamento. Igual tem algumas doenças que são herdadas, que esse paciente ele é monitorado, ele é tratado, tem os medicamentos. Agora, outras podem ser incompatíveis com a vida. Então, essas imunodeficiências congênitas, essas imunodeficiências, né, de ordem imunológica, a pessoa pode nascer com deficiência, por exemplo, de produção de anticorpos de linfócito T. Gente, se a pessoa não desenvolve resposta imune adquirida, ela é uma pessoa muito frágil imunologicamente. Ela é uma criança que vai viver à base de antibiótico. Ela não tem a mesma vida que a gente tem. Por quê? Porque ela sai de casa que ela adoece. Exatamente, Rosana, é a famosa história do filme do menino bolha. Tem que ser criado numa bolha. Porque se ele entrar em contato com o mundo externo, ele adoece e vai viver à base de antibiótico. Só que vai chegar uma hora que não tem antibiótico que cura essa criança. É muito triste essas imunodeficiências congênitas. Sistema imunológico em que chega ao ponto de não ter um tratamento para isso, né? Muitas dessas imunodeficiências, às vezes, precisa fazer transplante de medula óssea. Porque como as células imunológicas são produzidas na medula óssea, às vezes o problema está lá, no progenitor. Aí precisa fazer transplante de medula. Se não achar um doador compatível, vai viver sabe-se lá até quando. Agora, se acha o doador, aí faz o transplante, e geralmente melhora, né? Mas assim, não é uma vida simples. Imunodeficiência congênita é gravíssima. Tá? Então, esse exemplo aí que eu tô dando, da síndrome do hiper-IgM, é um tipo de imunodeficiência. Qual que é o detalhe, Rosana? Essa pessoa, vamos supor, tem tipos diferentes de imunodeficiência, viu, gente? Tem imunodeficiência que é só de lisossomo, por exemplo. Aí todo o resto funciona. Tem imunodeficiência que é de sistema complemento, mas todo o resto funciona. Agora, gente, quando a imunodeficiência é de linfócito T e de linfócito B, não tem TH1, não tem TH2, não tem citotóxico, não tem anticorpo. Como é que faz? Adianta tomar vacina, gente? Não adianta tomar vacina. A vacina não é para produzir células de memória? Ela não produz. O linfócito B dela não é ativado. Não produz anticorpo. O que adianta tomar vacina? Nada. Não tem resposta. Vai tomar e não vai ter resposta. E isso não é qualquer vacina, porque se ela toma uma vacina de micro-organismo vivo atenuado, aí ferrou, né? Porque ela já não tem resposta imunológica. Você está introduzindo nela um agente infeccioso atenuado, vivo, né? Só que isso, gente, essas imunodeficiências congênitas é herdado, é herança genética. Tanto que são doenças raríssimas, viu? Exatamente, Gertrudes. É congênito, é herdado. São raríssimos. Até tem como adquirir imunodeficiência, que foi essas que a gente falou. Exatamente, Rosana.
Muitas destas síndromes são detectadas no teste do pezinho. Todas? Não. Não são todas. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas às vezes, criancinha não desenvolve, vive doente, não descobre nenhuma síndrome no teste do pezinho, e aí começa o processo de investigação. Gente, esses exames de doenças genéticas são exames caríssimos. Exames, assim, de 5 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais. Que aí são exames que vão ver qual que é o gene que está com problema. Então, muitas são detectadas no teste do pezinho, mas são todas? Não, não são todas. Aí tem essas outras que precisa investigar. Certo, gente? Entenderam aí o que é a síndrome do hiper-IgM? Beleza? Aqui são os exercícios que eu vou colocar para vocês lá na plataforma digital, tá? São exercícios que nós respondemos na aula de hoje e que estão aí nos slides. Vamos responder juntos? Vai grana, exatamente, porque esses exames genéticos não são baratos. Vamos responder juntos aqui, mas vocês precisam entrar na plataforma digital depois e responder também. Eu ainda não coloquei esses exercícios lá na plataforma digital. Vou colocar hoje, tá? E aí vocês vão ter até o dia da prova, igual semana que vem, que não tem aula, aproveita para fazer esse exercício. Vocês terminam o simulado, entram na plataforma e faz aí o exercício. Vamos responder juntos agora, mas não deixe de responder lá na plataforma digital também, porque é mais uma atividade avaliativa, tá? Esse mesmo exercício, professor? Exatamente esse exercício, exatamente. Se você quiser pegar seu caderno e colocando as respostas aí, e depois só tirar foto e pôr na plataforma digital, você pode fazer isso. Vamos lá. Primeira pergunta. O que é a resposta imunomoral, gente? Muito fácil, né? Primeiro slide nosso, a gente respondeu o que é a resposta imunomoral. Resposta imunomoral, ela é a resposta relacionada aos linfócitos B, certo? Em que ocorre a ativação dos linfócitos B e a produção de anticorpos. E a função da resposta imunomoral? Gente, qual que é a função da resposta imunomoral? Muito fácil também, né? Qual que é? Produção de anticorpos, muito bem. A função da resposta imunomoral é produzir anticorpos. E os anticorpos têm a função, né, de neutralização e elimina micro-organismos fora da célula. Muito bem, Nutiele. E a terceira, qual a diferença entre linfócito B virgem e o ativado? E aí? Qual que é a diferença entre o virgem e o ativado, gente? Ninguém sabe? Respondemos na aula de hoje, eu não vou responder. Professora, que o primeiro, o linfócito B virgem, ele atua como uma célula apresentadora de antígeno e o segundo seria a diferenciação em plasmócito e secreção de anticorpos? Exatamente. O virgem é uma célula apresentadora de antígeno, ele identifica o antígeno e não produz anticorpo. Diferente da célula B ativada, ela é uma célula que se diferencia em efetora e que produz, sim, anticorpos. Essa é a diferença. Terceira questão está aqui, nesse slide. Quarta questão. Na quarta fala assim, ó, em relação ao tipo de antígeno. Ao tipo de antígeno.
Qual que é a diferença entre linfócito B e linfócito T? Em relação ao tipo de antígeno, tá aqui a resposta também, né? O linfócito B respondem a qualquer tipo de antígeno, lipídio, polissacarídeo, peptídeo, e o T, só peptídeo. Muito bem, Letiele. Viram a diferença entre o antígeno dos dois? Tá aqui a resposta. Quinta. A quinta, teve até um coleguinha que colocou aqui no bate-papo mais cedo, né? Quais as fases da resposta imunomoral? O coleguinha colocou aí mais cedo, mas aqui estão as fases. Reconhecimento do antígeno, estímulos, fase de ativação, em que ocorre a expansão clonal, e a diferenciação em células que secretam anticorpo e células de memória. Certo? Quer ver quem foi o coleguinha que colocou? Foi o Fabrício. O Fabrício tinha colocado aí para vocês no bate-papo as fases da resposta imunomoral. Ele estava adivinhando o exercício. Não é não, Fabrício? Fala sério. Né? Vamos lá para a próxima. Essa é muito fácil também, né? Qual a diferença entre as respostas dos anticorpos T dependente e T independente? Qual que é a diferença, gente? Qual que é a boa? Como que é um anticorpo T dependente? Aí é essa aqui, né? Cadê? Aqui é a resposta dela. A T dependente, o antígeno é proteico. Tem uma potente troca de isótipo, porque tem o linfócito T. Linfócito T que vai fornecer o CD40 ligante. Linfócito T que vai fornecer a citocina. Tem uma maturação de afinidade. E a independente? O antígeno é não proteico. Baixa troca de isótipo. Baixa afinidade. Tranquila essa questão, gente, da diferença? Beleza. Próxima. Essa também é muito fácil, né, gente? Qual a diferença entre a resposta imunomoral primária e a secundária? Vamos lá. Aqui a diferença. Primária. Demora dias, semanas. E a secundária? É rápida. Geralmente com um dia produz. Outra diferença no pico de resposta. O pico da primária é menor do que da secundária. Outra diferença no tipo de anticorpo. Na primária tem mais IgM. E na secundária? Aumenta os outros tipos de anticorpos. IgG, IgA, IgE. Outra diferença na afinidade. A afinidade na primária é menor que na secundária. Tranquilo, gente, a diferença? Então, essas são as diferenças entre a primária e a secundária. Questão de prova. Gente, a aula de hoje ela vai estar todinha na prova. Esse exercício aqui, ó, fique esperto com ele, vai estar todinho na prova. Próxima pergunta. Qual a função dos linfócitos T auxiliares na resposta imunomoral? E aí, gente, o que o linfócito T auxiliar faz na resposta imunomoral? E aí?
Alguma luz no fim do túnel? Quero opiniões. Muito bem, Rosana. O que o linfócito T auxiliar faz? Graças ao linfócito T auxiliar, o linfócito T auxiliar, ele tem o CD40 ligante que estimula a troca de isótipo. Então, o que o linfócito T auxiliar faz? O linfócito T auxiliar estimula o linfócito B a produzir anticorpos com uma alta troca de isótipo, produzindo vários tipos de anticorpos. Graças a esse CD40 ligante, que o linfócito T auxiliar é que tem. Esta é a função dele. A função do linfócito T auxiliar é fornecer, é ter o CD40 ligante, que vai fazer a troca de isótipo dos anticorpos que o linfócito B vai produzir. Certo? Beleza. E aí, então, o linfócito T vai estimular, né? Vai ter o CD40 ligante. Como que ocorre essa ativação pelos linfócitos T? CD40 ligante do linfócito T encaixa no CD40 do linfócito B. Então, tá aqui, né? Aqui é a ativação, ó. Como que ocorre? Como que a célula B é ativada? CD40 ligante do linfócito T encaixa no CD40 do linfócito B e o linfócito T fornece a citocina o linfócito B. Certo, gente? Então, essa aqui é o detalhe de como ocorre a ativação. CD40 ligante, encaixa no CD40, o anticorpo vem para produzir o anticorpo. A citocina vem para produzir o anticorpo. Beleza? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Olha essa próxima questão. As citocinas secretadas pelo linfócito T estimulam a troca de isótipo do anticorpo. Beleza. Eu tô falando tanto que é bom trocar isótipo, que é bom trocar isótipo, que é bom produzir IgM, IgG, que é bom produzir IgG, IgE, IgA, trocar isótipo, é muito bom, muito bom, muito bom. Quem não troca isótipo tem imunodeficiência. Mas e aí, gente? Qual a importância de trocar isótipo? Por que se não trocar isótipo a pessoa tem imunodeficiência? Qual a opinião de vocês sobre isso? Por que é importante essa troca de isótipo? Que eu tanto falo para vocês. Alguém? Alguma luz no fim do túnel? Vou chamar, hein? Quem que eu vou chamar aqui, ó? Para responder. Cadê? Dá opinião aí, gente. Tem problema errar, não. Nós estamos aqui para errar mesmo. Não pode errar na prova. Aqui pode errar. Por que é importante trocar isótipo, gente? A gente não viu que cada anticorpo tem uma função? Vamos lá. Cada anticorpo tem uma função, não é? Ou todo anticorpo serve para tudo? O que vocês acham? É porque, professora, cada anticorpo exige um agente diferente. Tipo, tem uma alergia, tem tipo, sabe? Cada anticorpo não combate um agente diferente. Depende do seu agente. Exatamente, Samara. Exatamente, Natiele. Cada anticorpo vai responder
a um antígeno diferente. Cada anticorpo vai responder a um micro-organismo, a um agente diferente. Cada anticorpo tem uma função. Por exemplo, alergia. Qualquer anticorpo destrói alérgeno? Não. É só o IgE. Vamos pegar euminto, parasito, lombriga, ascaris lumbricoides, tênia. Qualquer anticorpo vai agir contra uma tênia, contra um ascaris lumbricoides? Não. É um anticorpo IgE. E se não produzir o IgE? Não vai combater o minto. Não vai combater alérgeno. E se for um protozoário, se for um vírus, aí tem que ser um IgG para ir lá neutralizar, para ativar a NK, para a NK matar. E se não tiver o IgG? Entendeu? Então, qual que é a grande importância da troca de isótipo? Graças a essa troca de isótipo, que a gente consegue combater vários tipos de micro-organismos. Esta é a importância. Esta é a importância da troca de isótipo. Combater vários tipos de antígenos. Combater vários tipos de micro-organismos. Entendeu, Alissa, a grande importância? Sim? Vou escrever aqui para vocês. Isso que é importante. Se não trocar isótipo, gente, pensa o coitadinho que tem a síndrome do hiper-IgM, que não tem CD40 ligante, que não troca de isótipo. Esse coitadinho não vai conseguir combater vírus. Esse coitadinho não vai conseguir combater parasito. Sabe, assim, aquela situação em que nós convivemos bem com parasitose? Sabe aquela situação em que é coisa do brasileiro mesmo, de ter parasitose e de não sentir nada por causa da parasitose? Ter a vida normal, mesmo tendo um parasito dentro do intestino? Por que a gente consegue ter uma vida normal, mesmo tendo um parasito dentro do intestino? Porque o nosso sistema imunológico controla esse parasito, não deixa ele multiplicar muito. Agora, se a pessoa não tiver IgE, se a pessoa não tiver mecanismo de ação contra esse parasito, gente, ele vai fazer a festa. Muitos de vocês estão tendo parasito agora, outros de vocês já tiveram parasito. Parasitose mata. Mas parasitose mata quem? Parasitose mata imunocomprometido. Parasitose mata o paciente com AIDS. Parasitose mata uma criança, ela fica desnutrida ao ponto de virar óbito, de imunodeficiência, por causa da desnutrição que a parasitose está provocando nela. Uma parasitose pode debilitar um idoso imunocomprometido. Então, gente, tem que ter IgE, tem que ter IgG. A gente não pode ter só IgM. A gente não pode ter só resposta imuninata. A gente precisa dessa troca de isótipo para a gente combater vários tipos de micro-organismos. Entendeu? Beleza? Vamos lá continuar, então, o nosso exercício. Nessa mesma questão, ele pergunta: a interleucina 4 estimula a troca de isótipo para qual imunoglobulina? Aí. Interleucina 4, Natiele.
IgE, muito bem. E o interferon gama? IgG, né? Essa questão 10 aqui, gente, eu não vou colocar, a questão 10 não, né? A questão 11, eu não vou colocá-la lá na plataforma digital. Por que eu não vou colocá-la na plataforma digital? Porque vocês já me responderam ela. Lembra? Teve um desafio que era isso aqui. O desafio de anticorpo. Então, eu não vou colocar essa questão 11. Vamos para a 12. A 12 é muito fácil também, né? O que é síndrome do hiper-IgM ligado ao X, gente? O que é a síndrome do hiper-IgM ligado ao X? É uma imunodeficiência congênita. Acrescenta aí, Eduarda. É uma imunodeficiência congênita completa com a resposta da Natiele. Então, o que é a síndrome do hiper-IgM ligada ao X? Uma imunodeficiência congênita em que ocorre a mutação do gene CD40 ligante. Viu, Natiele? Acrescenta aí que é o CD40 ligante, tem o Lzinho. Tá? Então, essa aqui é a síndrome do hiper-IgM. É uma imunodeficiência congênita, em que ocorre uma mutação que inativa o gene CD40 ligante, e aí o paciente vai produzir muito anticorpo do tipo IgM. Esta é a síndrome do hiper-IgM. Alguma dúvida? Tranquilo? Acabamos.